Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem nos fala, evangelista Robson. É com muito prazer que estou com os irmãos neste dia tão maravilhoso que Deus tem nos concedido. E hoje, neste dia tão especial, Deus ele tem uma palavra para o nosso coração. E eu quero, desde já, saudar os irmãos, as amadas igrejas, com a paz do Senhor Jesus. E é com muito carinho que nós vamos iniciar esta live na certeza que o Espírito Santo de Deus, ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Vamos falar com Deus neste momento. Vamos fechar os nossos olhos. Você que vai entrar, você que já está conectado nesta live, em nome de Jesus, vamos tratar este momento como um momento mais especial da nossa vida, como um momento único que o Senhor tem nos concedido. Feche os seus olhos neste momento, porque Deus, ele tem algo lindo para o nosso coração. Eterno Deus e glorioso Pai, Deus, é com muita alegria, Senhor, que levanto a minha humilde voz diante da grandiosa presença do Senhor. Quero neste momento, ó Deus, agradecer ao Senhor por este dia, por esta oportunidade, agradecer ao Senhor por este momento lindo que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. E quero, Senhor, te apresentar cada vida que está entrando nesta live, aqueles que irão assistir, ó Pai, no decorrer deste dia. Deus, toma cada vida em tuas mãos, Senhor. Abençoa cada família, abençoa cada casamento, cada jovem. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. E que a tua palavra possa encontrar morada nesta tarde. Que a tua palavra, Senhor, venha entrar, Senhor, nos lares durante este dia, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha restaurar, Senhor, durante este dia. Que a palavra, Senhor, que for anunciada nesta tarde, ó Deus, possa alcançar vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Abre os nossos corações. Abre, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados irmãos em Cristo Jesus, vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, o livro do profeta Jonas. É uma palavra muito conhecida, um texto muito conhecido, é uma palavra que toca em nosso coração, e com certeza Deus, ele há de falar conosco neste dia. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, versículo 2, em nome de Jesus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui em nome de Jesus. Amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra do Senhor, ela tem falado aos nossos corações, tem alcançado vidas, homens, mulheres, jovens e crianças para uma grande obra nesses últimos tempos que estamos atravessando na face da terra. Estamos vivendo tempos finais, estamos vivendo tempos aonde os nossos olhos têm visto as profecias se cumprirem na face da terra. Tudo aponta para a volta de Cristo Jesus. Mas nesses últimos tempos que estamos vivendo na terra, Deus, ele tem levantado homens e mulheres para anunciar
a tua palavra. Deus tem levantado jovens, Deus tem enviado missionários para alcançar vidas, para povoar o teu reino. E neste texto da Bíblia Sagrada, mexe com o nosso coração, quando Deus manda um homem se levantar, porque Deus, ele não precisa de homem parado. Deus, ele não quer ninguém parado na sua obra. E quando Deus fala com o profeta Jonas, Deus dá uma ordem para o profeta: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Preste bem atenção nisto. Deus manda o profeta se levantar. Deus ordena o profeta para se levantar e agir. Deus dá uma ordem para o profeta. Deus dá uma missão para o profeta Jonas e manda ele ir para a grande cidade de Nínive para anunciar a tua palavra. Preste bem atenção, amados irmãos em Cristo Jesus. Todos nós temos o conhecimento que a cidade de Nínive era uma grande cidade. E todos nós sabemos que aquele povo era um povo inimigo mortal de Israel, do povo de Deus. Aquele povo era um povo perverso, era um povo sanguinário, um povo que trazia morte e maldade. Era um povo que carregava todo tipo de pecado. Era um povo que vivia de maneira errônea diante de Deus. Era um povo que não temia o Criador. Mas Deus dá uma ordem para o profeta, porque a maldade daquele povo subiu até a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que observa tudo. Preste bem atenção nisso, não há nada encoberto, não há nada escondido diante do nosso grande Deus. Deus é aquele que contempla tudo. Deus é aquele que vê tudo. Deus é aquele que observa tudo. Deus é aquele que ouve. Deus é onisciente, onipresente. Deus é o nosso Deus onipotente. Então tudo está diante dos olhos do nosso Deus. E a maldade chegando até a Deus, Deus decide no seu coração de salvar alguns daquela grande cidade de Nínive. Deus, ele sabe que a palavra sendo anunciada naquela cidade, a palavra ia causar efeito naquele povo, porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. Mas preste bem atenção nisso. O profeta, ele se levanta. Ele tem agora a missão. Ele tem o endereço, ele tem a ordem de Deus. E ele se levanta. Ele sai do seu lar em rumo à praia. Ele compra uma passagem, mas preste bem atenção. Ele não compra passagem para Nínive. O profeta, ele muda a rota. Ele muda o endereço. Ele não quer obedecer à ordem de Deus. Ele decide em seu coração a se afastar da ordem de Deus. A sua mentalidade, o seu coração já está voltado para outro endereço. Porque ele não aceita pregar para aquele povo cruel. O profeta é aquele que recebe a palavra de Deus para anunciar o povo. E o profeta sabe que a palavra de Deus, ela causa efeito. O profeta, ele tem o conhecimento que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. O profeta, ele tem o conhecimento que a palavra do Senhor, ela quebranta corações, ela restaura vidas. A palavra do Senhor tem poder para restaurar, para libertar. O profeta sabe muito bem dessas coisas. E o profeta, ele tem conhecimento que aquele povo é um povo mau e ele não quer ver aquele povo recebendo a palavra de Deus. Então ele muda a rota, ele muda o endereço. E ele compra uma passagem para outra cidade. Até aí está dando tudo certo. O profeta, ele não disse não para Deus, mas em sua mente ele está dizendo: eu não vou para Nínive. Eu vou para Tarsus, eu vou fugir.
Eu não vou para aquela cidade anunciar a palavra. Aquele povo não merece a palavra do meu Deus. Quem sabe ele está dizendo em seu pensamento: aquele povo não merece ser liberto, aquele povo não merece a libertação, aquele povo não merece a graça de Deus, não merece a misericórdia de Deus. Não é assim que muitas das vezes pensamos. Não é assim que muitas das vezes agimos. Não queremos que a misericórdia de Deus alcance aqueles que vivem na podridão do pecado. Mas Deus, Ele tem prazer em resgatar. Deus, Ele ama em perdoar, em resgatar o mais miserável e o pecador. Mas o profeta não entendeu isso. Quem sabe o profeta temeu aquela grande cidade. Quem sabe o profeta temeu a maldade daquele povo. E ele se afastou. Preste bem atenção nisso, você que está entrando nesta live. Você que foi chamado para levar o Evangelho de Cristo. Você que foi chamado para levar a palavra de Deus. Preste bem atenção nesta palavra. O profeta, ele compra a passagem para outra cidade e entra no barco. Até aí está dando tudo certo. Quem sabe ele está dizendo: eu vou fugir, eu vou me afastar, eu não quero pregar para esta cidade, eu não quero obedecer a esta ordem de Deus, eu vou mudar a rota, eu vou mudar o endereço, eu vou para um lugar bem distante, eu vou me esconder deste chamado. Mas uma coisa é certa: quem foi escolhido para a obra, não dá mais para se esconder. Oh, glória! Se Deus apontou o dedo para você e disse: é você mesmo que vai levar a minha palavra, não dá mais para voltar atrás. Não tem como fugir da ordem de Deus. Não dá para fugir dos planos de Deus. Oh, glória! E diz a palavra do Senhor que Jonas está dentro do navio. O navio está em alto mar. O endereço é outro. A ordem de Deus era para Nínive, mas o endereço de Jonas é para outra cidade. O barco está indo em direção oposta. Preste bem atenção nisso. Agora o profeta desce no fundo do barco. E ali ele deita e dorme. Porque não há alegria no seu coração. O profeta não está confortável com aquela decisão. E todos que estão fora do projeto de Deus, ele não tem vontade de viver. Não tem como viver longe dos planos de Deus. Não há alegria fora do propósito de Deus. Não há conforto, não há paz fora do projeto de Deus. E Jonas agora ele quer dormir. E ele dorme no fundo daquele navio. Mas os planos de Deus ainda estão de pé. O projeto de Deus está de pé. Deus não desiste do seu projeto. O homem pode até pensar em se afastar do projeto. O homem pode até pensar em se afastar dos planos de Deus. O ser humano pode até pensar em fugir da vontade de Deus. Mas se Deus decretou algo, está decretado. Se Deus determinou algo, não tem como voltar atrás. Preste bem atenção nesta palavra. Diz a palavra do Senhor que Deus se apresenta naquele alto mar como uma grande tempestade.
Deus envia uma grande tempestade naquele mar, ao ponto daquele navio ser varrido pelo vento e pelas ondas. O profeta está dormindo, mas Deus está agindo. O profeta está parado, mas Deus está trabalhando. Glória. O profeta se afastou, mas Deus está no projeto. O profeta está dormindo, mas Deus está de pé. Oh, glória. O profeta pode até ter pensado: acabou. Estou muito longe de Nínive. Mas Deus está agindo naquele lugar. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta tarde, você que um dia foi escolhido por Deus, você que um dia foi separado por Deus para fazer uma grande obra, para anunciar a palavra do reino, e hoje se encontra parado, hoje se encontra dormindo, é um sono profundo, espiritualmente falando. Hoje você não tem forças para caminhar, você não tem forças para pregar o evangelho do reino. Eu quero dizer para você, neste momento em que você pensa que tudo acabou, este momento de paralisia espiritual, você acha que está tudo acabado. Deus está trabalhando, preste bem atenção nisto. Deus está agindo, glória a Deus. Deus está movendo, aleluias. Deus está fazendo algo acontecer na tua vida. E no momento em que você achar que tudo está acabado, Deus vai te mostrar que o projeto ainda está de pé. O projeto ainda está de pé. Oh, glória. Deus não desistiu deste projeto. Tu és um projeto de Deus. Tu és escolhido de Deus e Deus não abre mão de você. Deus não desiste daquilo que Ele te prometeu. Vai se cumprir. O profeta está dormindo. Deus está trabalhando. Você neste momento pode estar parado, mas Deus está trabalhando. De repente você parou de orar, mas Deus está trabalhando. De repente você parou de estudar, de buscar, mas Deus está agindo. E aquele vento, aquela tempestade começa a tomar conta daquela situação. E os marinheiros, os homens que ali estavam, começam a ficar apavorados, porque eles nunca tinham visto algo parecido. E diz a palavra que cada um começa a clamar aos seus deuses. Cada um começa a clamar a sua divindade, cada um começa a clamar ao seu Deus para intervir, para acalmar aquela tempestade. Mas de nada adianta, porque não eram os deuses, era o próprio Deus, o verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus que estava trabalhando naquele momento, que estava soprando aquele mar e causando aquela tempestade. Aquela tempestade era um recado de Deus para o profeta. Aquela tempestade era Deus dizendo: acorda, profeta, ponha-se de pé, profeta. É tempo de despertamento, profeta. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, nesta tarde, neste dia. Este vento que está soprando na tua vida não é para a morte,
esta tempestade que está passando no seu lar, esta tempestade que está soprando no seu casamento, essa tempestade que está passando na sua família, não é para a morte, é Deus te chamando para um concerto, é Deus te despertando para algo profundo. Eu libero a palavra dos céus para o seu coração. Essa tempestade é Deus te acordando, é Deus te dizendo: olha, não é tempo de dormir, não é hora de parar, o momento é de estar de pé, o momento é de avançar, é de obedecer a minha ordem, é de anunciar a palavra. Esta é a ordem. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A ordem é para avançar. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens descem até o fundo do navio e encontram o profeta dormindo. E lhe faz uma pergunta: de onde tu és? Que Deus você serve? O que você está fazendo no fundo deste navio dormindo? Nós estamos perecendo, o vento está soprando, a tempestade está intensa lá fora, o mar está agitado. E o profeta se levanta. Ele diz: eu sou hebreu, eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele se revela àqueles homens, e ali começam a lançar a sorte. Ali começam a lançar a sorte, porque tudo que eles fizeram foi em vão. Tiraram o peso do navio, lançaram no mar, tiveram um grande prejuízo. Fizeram de tudo para manter o navio de forma segura, mas não conseguiram. Oh, glória. Fizeram de tudo para terem uma viagem tranquila, mas aquela tempestade não deixava. Porque é assim que acontece. Não dá para caminhar fora do propósito de Deus. Aqueles que foram escolhidos por Deus, não tem como. Não dá para andar confortável longe da presença de Deus. Preste bem atenção na sua vida. Quantas tempestades você tem enfrentado no decorrer da sua caminhada? Quantas batalhas você tem enfrentado no decorrer da sua caminhada, desde o momento em que você deixou de pregar? Deus manda trazer esta palavra para alguém nesta tarde. Você que tem vivido de tempestade em tempestade, volte para o propósito de Deus. Deus manda te dizer nesta tarde: volte a orar, volte a buscar, volte a pregar a palavra do reino, e essa tempestade vai passar. Este vento vai acalmar. Glória, porque Deus está te chamando. E diz a palavra do Senhor que a sorte ela cai em Jonas, ela
E o profeta, já tendo conhecimento de que ele estava fora do caminho, da direção que Deus havia lhe ordenado, ele confessa e diz: olha, me lança ao mar e a tempestade vai acalmar. Me lança nas águas, me pega e me lança nas águas, me pega e me lança no meio da tempestade. O profeta, ele entende que aquela tempestade era o próprio Deus falando com ele. Era o próprio Deus dizendo: o caminho não é este, a ordem não foi esta. Ele entende que aquele vento era Deus dizendo: olha, a rota não é esta, a direção não é esta, a minha vontade na sua vida não é esta. Preste bem atenção nisto. A tempestade, muitas das vezes, é Deus nos dizendo: olha, o caminho não é este, a minha vontade não é esta, a direção não é esta, os meus planos na sua vida não são estes. A enfermidade, muitas das vezes, é Deus dizendo: olha, o propósito que tenho na sua vida não é este. É Deus dizendo. E muitas das vezes não queremos entender os mistérios de Deus. Não queremos entender, mas o profeta entendeu. Ele disse: me lança no mar. O profeta está dizendo: eu prefiro a morte do que anunciar a palavra à cidade de Nínive. É o profeta dizendo: eu prefiro morrer do que ver aquele povo sendo resgatado por Deus. Eu prefiro a morte do que ver aquele povo sendo abraçado por Deus. O profeta, naquele momento, é como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, eu prefiro a morte. Eu prefiro morrer do que ir para a cidade de Nínive. O profeta, naquele momento, está dizendo: Deus, eu prefiro morrer do que voltar para Nínive, do que voltar para a cidade. Eu prefiro morrer do que obedecer esta ordem do Senhor. Mas preste bem atenção nisto. O profeta, ele não tem escolha. O homem de Deus, ele não tem direito de escolha. Se Deus te chamou para algo, olha, preste bem atenção nisto. Obedeça a voz de Deus, porque você não tem o direito de escolha. Nós não temos o direito de escolha, porque foi o próprio Deus que nos ordenou. Foi Ele que nos criou. E quem somos nós para decidir algo, se Deus já determinou o que deve ser feito? E naquele momento, o profeta é lançado no mar. E a tempestade, naquele momento, ela passa. O vento passou, o mar se acalmou. Porque o profeta foi lançado no mar. Quem sabe naquele momento,
profeta, ele pensa consigo: acabou. É o fim. Quando ele cai naquelas águas agitadas, quem sabe no seu pensamento, ele está dizendo: é o fim da jornada. Acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Aqui é o fim, é um ponto final na minha história, é um ponto final na minha caminhada, é o ponto final na minha chamada, no meu ministério. Mas aonde ele pensa que foi um ponto final, aonde o profeta pensa que foi um ponto final, Deus começa uma nova história. Aonde ele pensa que foi morte, Deus começa uma nova vida, uma nova história. Deus envia um grande peixe para engolir Jonas naquele momento. Quem sabe você tem pensado: é o fim do meu ministério. Quem sabe muitas das vezes você tem pensado: é o fim do meu chamado. Já cheguei no ponto final da minha história. Já cheguei no limite da minha caminhada. Já não tem mais jeito. Já não há mais solução. Não há mais recursos. Tudo aponta que é o fim. Tudo mostra que não há mais vida, não há mais esperança. Quem sabe os teus olhos só contemplam a morte. Os teus olhos só contemplam aquele pontinho final. Não é assim que acontece. De repente você tem vivido desta forma. De repente você tem caminhado já sem propósito, sem sonhos, porque o tempo tem passado e nada tem dado certo, nada tem acontecido da maneira que você queria que acontecesse, e você pensa que não tem mais solução, que não tem mais jeito. A tempestade é tão intensa, as lutas são tão intensas que você acha que acabou. Deus não te vê mais. Você pensa que Deus não está te olhando, que as promessas de Deus já não vai acontecer na tua vida. E você para. Você para de sonhar. Você desiste de lutar. Mas é aí que Deus chega e te mostra que a promessa dele ainda está de pé. O projeto de Deus ainda está de pé. Eu libero uma palavra de Deus para o seu coração nesta tarde. Aquilo que Deus te prometeu ainda está de pé. Aquilo que Deus te prometeu ainda vai se cumprir. Jonas agora está dentro do ventre de um peixe.
Jonas agora está fora do seu controle, ele já não tem controle da situação. Ele já não consegue ter controle da sua própria vida. Ele agora está preso dentro de um ventre de um peixe. E diz a palavra que agora ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa agora a orar, a falar com Deus. Ele começa a suplicar a Deus. E naquele momento Deus, ele dá uma ordem para aquele peixe. Deus dá a direção para aquele peixe. E durante 3 dias e 3 noites, aquele peixe, ele tem uma direção, ele tem uma ordem do próprio Deus. E Jonas é lançado no lugar em que Deus determinou para aquele grande peixe. Aquele grande peixe, ele lança Jonas para fora. É como se Deus estivesse dizendo: Jonas, o meu projeto ainda está de pé, eu não abro mão de você. Eu não abro mão do projeto que eu tenho na tua vida. Eu não abro mão da promessa que fiz. Eu não abro mão. É Deus dizendo: Jonas, não dá para fugir da minha presença. Não dá para fugir da minha ordem. Não dá para mudar a rota, não dá, Jonas. É Deus dizendo: não tem como mudar o endereço. É Deus dizendo: não adianta correr. Não adianta dormir. Não adianta se esconder, não adianta. Se eu dei a ordem, se eu dei o endereço, não adianta tentar fugir. Não adianta ter dinheiro para a passagem. Não adianta ter recursos financeiros para achar que vai fugir para uma terra distante. Porque eu sou onisciente, eu sou onipresente. Eu vejo todas as coisas, eu posso. Ai, Deus dizendo: olha, não adianta fugir. Não adianta. E diz a palavra do Senhor que Deus, pela segunda vez, Ele dá a mesma ordem para o profeta. Pela segunda vez, Ele dá a mesma ordem para aquele rapaz. E a ordem é: vá à grande cidade de Nínive e prega para aquele povo. A ordem é a mesma. O endereço é o mesmo. E surgiu ali uma segunda oportunidade para o profeta. E ele abraça aquela oportunidade porque ele sabe que não tem jeito. Não dá para fugir da ordem de Deus. Não tem como fugir daquilo que Deus quer. E diz a palavra do Senhor que Jonas, ele chega à cidade de Nínive. Ele chega naquela grande cidade onde o povo está vivendo de maneira errônea.
Ele começa ali a anunciar a palavra de Deus. Ele começa a trazer uma palavra de juízo para aquele povo. Ele começa a trazer uma palavra de juízo para aquele povo perverso. E Jonas começa a andar pelas ruas daquela cidade, atravessando avenidas, esquinas, bairros. E Jonas, ele começa a dizer: olha, Deus manda dizer que esta grande cidade será destruída. E o povo começa a ouvir a palavra. O povo começa a ouvir a voz do profeta atravessando as ruas daquela cidade. O povo começa a ouvir a palavra sendo anunciada nas esquinas daquela cidade. Jovens, crianças, adolescentes, velhos, homens e mulheres começam a ouvir a palavra de juízo saindo da boca do profeta. E é isto que Deus quer. Esta é a vontade de Deus. É que a palavra seja anunciada nos quatro cantos da terra. É isto que Deus quer, que a palavra dele seja anunciada na cidade que você mora, na rua onde você mora. Esta é a vontade de Deus. Foi para isto que Deus te chamou. E diz a palavra do Senhor que aquele povo começa a ouvir. Começa a ouvir aquela palavra de juízo. Deus dizendo que iria destruir aquela cidade. E um temor toma conta daquele povo. Um temor toma conta daquela grande cidade. A palavra começa a causar efeito. A palavra começa a surgir efeito. A semente que está sendo lançada, ela começa a surgir efeito naquele momento. Durante 40 dias a palavra é anunciada. Passaram-se 2, 3 dias, 5 dias, 10 dias, e a mesma palavra sendo anunciada. E todos ouvindo atentamente aquela palavra. Aquela palavra entra até no palácio, o rei escuta aquela palavra. Pessoas importantes estão ouvindo aquela palavra. Todos estão ouvindo a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus entra, a graça de Deus também ela entra. Preste bem atenção nisto. Aonde a palavra de Deus chega, a graça e a misericórdia de Deus também chegam. E conforme a palavra de Deus é anunciada, aquele povo sanguinário, aquele povo que aos olhos do profeta era um povo pecador, aquele povo que vivia de forma errada, aquele povo cheio de maldade, o povo que agora era inimigo do povo de Deus, eles começam a temer aquela palavra que o profeta estava pregando. Eles começam a sentir um grande temor àquela palavra que estava sendo anunciada. E diz a palavra do Senhor que eles se arrependem. O arrependimento toma conta daquele povo. E o rei agora levanta um decreto e todos têm que jejuar. Nem os animais podem se alimentar,
Porque o arrependimento tomou conta e agora eles começam a se humilhar diante de Deus. Eles começam a pedir perdão a Deus. A palavra de Deus começa a causar efeito. A palavra de Deus começa a abrir os olhos daquele povo. E aquele povo começa a enxergar a podridão que eles estavam vivendo. Eles começam a ver a podridão que eles estavam vivendo. E eles começam a pedir perdão a Deus. Eles começam a rasgar as suas vestes. Eles começam a se humilhar diante de cinzas e pó. Eles começam a colocar o rosto em terra, clamando por misericórdia. Eles começam a clamar por perdão. E Deus observa tudo. Deus, Ele conhece o coração do ser humano. Deus, Ele conhece o coração voltado. Deus conhece aqueles que realmente se arrependem. E Deus, Ele contempla a sinceridade do coração daquele povo. Deus, Ele vê a sinceridade do coração daqueles que agora estão pedindo perdão. Aqueles que estão fazendo jejum diante da Tua presença. Estão deixando de se alimentar, estão deixando as suas vontades de lado. Estão sacrificando a sua própria carne para pedir perdão a Deus. E Deus tem contemplado. Deus, Ele vê. Eu quero dizer para você neste dia, eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como você tem andado diante de Deus. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei como você tem agido. De repente você tem vivido de forma tão errada que você não tem mais paz, você não tem alegria. Mas Deus manda te dizer nesta tarde, olha, dobre os joelhos, peça perdão, se humilha diante da minha presença, assim diz o Senhor. E eu te mostrarei que a minha graça, ela pode te alcançar ainda hoje. A minha misericórdia, assim diz o Senhor, ela pode te abraçar ainda hoje. Oh, glória. Deus manda te dizer, olha, se arrepende-te. Lembra de onde tu caíste. E busque a minha presença. Porque ainda hoje a minha graça pode te abraçar. Ainda hoje eu posso liberar perdão sobre a tua vida. Ainda hoje eu posso restaurar o teu casamento. Ainda hoje eu posso alcançar os teus filhos. Ainda hoje eu posso restaurar o teu ministério. Ainda hoje eu posso te colocar no altar de novo. Oh, glória. Deus, Ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Ainda que o inimigo tenha sussurrado em seu ouvido e tenha falado com você, olha, você não pode mais. Você é um pecador, você é um imundo. Quantas das vezes você tem ouvido isto? Você já cometeu muitas coisas erradas. Mas Deus manda te dizer, olha, basta um gesto seu. Basta uma atitude com sinceridade. E Ele pode mudar o quadro da tua vida.
Ele pode mudar a situação da tua vida. É tão somente você colocar um propósito. Eu preciso voltar. Eu preciso me arrepender. E a partir de hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero começar uma vida nova. Eu quero começar uma vida nova diante de Deus. Eu quero voltar a pregar. Eu quero voltar a orar. Que não fique só nos seus pensamentos, mas que a partir de hoje você possa tomar uma atitude. Deus manda dizer para você nesta tarde: olha, tome uma atitude de fé. Faça como o povo de Nínive. Se arrepende. Se humilhe. Crucifique a sua carne. Ofereça sacrifício ao Senhor. Se apresente a Deus com sinceridade, com o coração aquebrantado, porque Ele pode restaurar a tua vida. Ele pode restaurar o teu ministério. E naquele momento em que o povo de Nínive se arrepende, a graça de Deus, ela chega naquela cidade. A misericórdia de Deus, ela chega naquela grande cidade. O profeta sai, sobe ao monte e espera a destruição. De longe o profeta está esperando a destruição da cidade. Quantos têm esperado, oh glória? Quantos estão olhando para você? Estão esperando a sua queda. Estão esperando a destruição. Quantos estão esperando a sua morte? Até mesmo pessoas que um dia caminhou do seu lado. Estou olhando para você, está dizendo: olha, é só questão de tempo e ele vai cair. É só uma questão de tempo e ele vai ser destruído. É só uma questão de tempo e esta família vai acabar. É só uma questão de tempo e os filhos deste casal vai desviar. O profeta estava assim esperando a destruição. Mas a graça de Deus, oh glória, ela foi maior do que o juízo de Deus naquela cidade. A graça de Deus, ela foi maior. E Deus agora começa a resgatar vidas naquela grande cidade. O perdão de Deus desce sobre aquela cidade. E Deus perdoa aquele povo de Nínive. Aquele povo queria ser destruído. Agora recebe a graça de Deus. O profeta, ele fica triste. Ele não quer aceitar, porque ele sabe da maldade daquele povo. Ele sabe como aquele povo gerava morte. Ele sabe como aquele povo gerava destruição. Mas a graça de Deus alcançou aquele povo. E o profeta, ele não tem escolha. Ele não
teve escolha para decidir o seu endereço. Também ele não teve escolha para decidir o que Deus poderia fazer naquela cidade. Não. Eu quero dizer para você nesta tarde, olha, por mais que o inferno se levante, por mais que os demônios digam que é o fim, a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Você pode estar enfrentando a tempestade que for. Você pode estar passando a situação que for. Você pode estar vivendo um momento na sua vida, um momento difícil. Você pode estar enfrentando um cenário de morte. Mas as suas atitudes vão determinar o seu futuro. Deus manda deixar esta última palavra para o seu coração. Guarde esta palavra em nome de Jesus. As suas atitudes vão determinar o seu futuro. As suas atitudes vão determinar o futuro da sua família. Guarde esta palavra no seu coração. As atitudes de Nínive mudou a sua sentença. A desobediência do profeta gerou sofrimento. A desobediência gerou tempestade. A desobediência gerou um atraso, gerou um prejuízo para aqueles que estavam junto com ele no navio. Mas a desobediência não impediu o agir de Deus. E o interessante é que no meio daquela tempestade, naquele navio, Deus também salvou os marinheiros. A palavra também foi anunciada naquele navio. Deus, Ele é lindo. Deus, Ele é maravilhoso. E Deus tem algo lindo a realizar na tua vida. Guarde esta palavra no seu coração. As minhas atitudes vai determinar o meu futuro. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este momento. Que Deus abençoe a sua vida, você que participou desta live, você que esteve comigo até agora. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe o seu casamento, os teus filhos, Deus abençoe a congregação onde você congrega. Que a graça de Deus seja derramada sobre a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus por este momento. Obrigado a Deus por esta graça maravilhosa sobre nossas vidas. Agora, Senhor, eu entrego cada vida nas tuas mãos, ó Deus. Esta vida que esteve comigo até agora, continua abençoando, protegendo e guardando, ó Deus. Libera perdão nesta tarde sobre esta vida. Em nome de Jesus eu profetizo libertação. Eu profetizo, ó Pai, uma graça, ó Pai, maravilhosa, sendo derramada sobre este lar, Senhor, sobre este ministério. Em nome de Jesus, ó Deus. E aqueles que estarão ouvindo esta live no decorrer deste dia,
toma em tuas mãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe os pastores, Deus abençoe os ministérios, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Um grande abraço para todos, em nome de Jesus.